A Rússia convocou para amanhã mesmo uma reunião de emergência na ONU, apresentando provas que os Estados Unidos desenvolvem com a Ucrânia, pelo menos desde 2015, atividades ligadas a armamentos biológicos. Um possível desenvolvimento de armas biológicas para serem usadas, claro, contra os russos e talvez pudesse até escapar para a União Europeia. A Rússia, inclusive, está cobrando posição da União Europeia sobre esse fato. Além disso, a Turquia, ela convocou, falou pela primeira vez que existe sim a possibilidade de uma convocação do Zelensky e do Putin. Lembrando que os chefes de Estado, eles nunca chegaram de fato a se reunir desde o início dos conflitos, o que parece estar começando a ser uma tentativa de paz. Inclusive a Ucrânia já adotou quais seriam os países mediadores, Turquia e Alemanha. E o Brasil, que tentava adotar uma certa medida de neutralidade, postura de neutralidade, mas sempre que tinha que pender para um lado, pendia para o lado ocidental da força, digamos assim, OTAN e Estados Unidos, votou das duas últimas vezes pró-Rússia. E, inclusive, saiu notícia agora na Folha de São Paulo que está negociando o desenvolvimento de um submarino nuclear com a Rússia e não com os americanos. Quer saber o que tudo isso representa? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, pessoal, se vocês quiserem apoiar aqui com o canal financeiramente falando, se não, galera, é só deixar o like, já tá mais que ótimo, mas você pode ser membro e me ajudar a continuar sempre produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Beleza? Bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiro, acho que a notícia mais grave de todas, que é a Rússia, que já tinha denunciado há mais ou menos semana passada, né, meados ali da semana passada, que tinha investigações que comprovavam o desenvolvimento de armas biológicas e químicas no território ucraniano, apresentou os documentos que tinha anunciado que ia apresentar. Esses documentos comprovam, segundo a Rússia, claro, isso vai ser divulgado numa reunião de emergência da ONU convocada para sexta-feira, amanhã. Quer dizer, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas na sexta-feira, dia 18. Nessa reunião, vão ser apresentados documentos que mostram que os Estados Unidos têm laboratórios biológicos para desenvolvimento de armas biológicas, que é proibido desde a Convenção de 1972, hein? Na Geórgia e na Ucrânia, com atividades ligadas a um desenvolvimento de armas biológicas mesmo. Na Geórgia e na Ucrânia documentos provando que desde 2015 acontecem essas operações. Novamente, né? A gente tem que ver o que vai ser apresentado e como os Estados Unidos vai se defender. Os Estados Unidos, na última reunião que a Rússia fez essa acusação seríssima, que desrespeita, viola acordos internacionais e seria assim motivo de sanções econômicas, falou que na verdade ela tem sim parceria com a Ucrânia, os Estados Unidos têm sim parceria, mas não para armas biológicas, e sim para o desenvolvimento de medicamentos, pesquisas biológicas, mas nada relacionado a um possível ataque. A Rússia alega que isso poderia ser utilizado, esse desenvolvimento de armas, para desestabilizar a economia russa, talvez com algum tipo de cólera, algum tipo de gripe mais forte, coisa que o valha, mas que a União Europeia também tem que se preocupar, porque esse tipo de assunto, lembrando que a Ucrânia está na Europa também, poderia escapar para a Europa Oriental e, consequentemente, para a Europa Ocidental. Ou seja, os Estados Unidos vai ter que se explicar amanhã para saber o que representa isso. Lembrando que a China também fez severas críticas, falando que os americanos apresentam pelo menos 40 laboratórios espalhados pelo mundo, sem apresentar mais provas suficientes para isso, de desenvolvimento de armas biológicas. Ou seja, vai ser um dia movimentado no Conselho de Segurança da ONU, à sexta-feira. Além disso, a Turquia, que lembrando, é um país que é membro da OTAN, então tem essa aliança militar importante com os países ocidentais, mas também tem uma ligação mais próxima com a Rússia, até pela proximidade geográfica. Eu diria que são dois países que se respeitam, por serem países imperialistas fortes regionais, então tem um respeito mútuo ali entre os dois, não tem grandes ataques diretos, mas também não é uma grande aliança econômica e geopolítica. Eu te respeito, você me respeita, né? Mais ou menos essa ideia entre o Erdogan e o Putin. O Conselho da Turquia anunciou que já chamou para uma reunião o Zelensky e o Putin, lembrando que o Putin ele abriu mão de uma das condições para trazer o cessar-fogo. As condições, sempre falo aqui para vocês, reconhecimento de Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes, beleza. O reconhecimento da Crimeia como região pertencente à Rússia, ok, a Ucrânia aceita também. As duas últimas questões, que era a não participação da OTAN, nunca, inclusive com uma mudança constitucional por parte da Ucrânia. Isso também o Zelensky já provou, beleza, ele nem acha que faz sentido mais a Ucrânia entrar para a OTAN,
mas queria a desmilitarização completa da Ucrânia. Isso já foi revogado. Ele aceita que a Ucrânia tenha um exército, mas não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. A OTAN fala que, aliás, a Ucrânia já fala, como já está numa situação de guerra, ela concorda em não fazer parte da OTAN, mas ela quer que tenha alguns países que garantam a segurança do território contra uma possível invasão e garantias que, de fato, a Rússia vai respeitar o cessar-fogo, respeitar os corredores humanitários e tal. Os dois países garantidores, esse foi o nome que a Ucrânia deu, seriam Turquia e Alemanha. Claro, tem que ver se a Turquia e a Alemanha concordariam também e defender o espaço aéreo, mandar tropas tal para a Ucrânia, caso tivesse uma ofensiva russa. A Turquia, até acredito que sim, né, até tentando mediar a situação, mas a Alemanha, lembrando, nunca foi uma potência militar, agora com Olaf Scholz e com toda essa situação, quer dizer, nunca assim, depois do período nazista, né? Mas depois do Olaf Scholz e depois de toda essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia, anunciou que vai aumentar para 2% o investimento do PIB no setor bélico-militar. Ou seja, é mais um país que está se preocupando em armar, porque percebe que depender somente da OTAN, dependendo somente dos Estados Unidos, talvez não seja um bom negócio. Você colocar todo o seu hard power, seu poder de influência, na mão de outro império que tem os seus próprios interesses, etc., talvez não seja uma posição muito inteligente. E o Brasil, que sempre estava se posicionando de maneira ou neutra, o Bolsonaro nunca fez uma declaração pró-Rússia, pró-OTAN. Na verdade, quando teve que se posicionar na reunião que aconteceu, mas nem tinha acontecido a invasão ainda, hein? Falou que o Putin era o homem da paz, que ele não queria fazer a invasão, etc. Tal. Enfim, mais ou menos, né? A gente percebeu. Mas adotou, sempre que foi necessário votar, um apoio às sanções contra a Rússia. Pois é, essa medida está mudando. Ontem eu noticiei aqui para vocês que o Brasil foi contra uma resolução da OMC que rebaixa a posição da Rússia, que autoriza os países do mundo a adotarem medidas protecionistas de até 35% de impostos em cima dos produtos russos. O Brasil foi contra porque considerou que isso foi uma medida autoritária de 40 países, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, enfim, as maiores potências, que não escutou os outros países do mundo. E agora, recentemente, a Unesco, que é um dos vários organismos da ONU, fez uma resolução contra os ataques que a Rússia está fazendo contra a população jovem e adolescente, né, crianças e adolescentes. Citou, por exemplo, o caso de um ataque a uma universidade, ataques às escolas e tal. O Brasil também foi contra essa resolução, na verdade não foi contra, mas se absteve. Se abster nessa situação é ir contra a resolução contrária à Rússia, porque essa resolução ampliaria ainda mais o leque de sanções contra a Rússia. O Brasil considera que nesse momento as sanções já estão extremamente exageradas e o Brasil, penso eu, está pensando muito mais nos seus próprios interesses nesse momento. As sanções que são praticadas à Rússia coíbem a exportação, por exemplo, de gás e petróleo, que aumenta o preço dos combustíveis e aumenta a nossa inflação, claro, e a gente vai ter impacto no preço do trigo, preço do milho. Ucrânia e Rússia são dois grandes exportadores, e principalmente nos fertilizantes. Se aumenta o preço do milho e do trigo, por mais que a gente não comercialize direto com a Rússia, tudo faz parte do mercado global. Menos oferta, aumenta o preço. O Brasil é um país que depende muito da exportação, por exemplo, de trigo. E fertilizantes, então, nem se fala. O aumento do preço pode comprometer bastante o valor dos alimentos, que impacta principalmente no valor dos mais pobres. Ou seja, penso eu que o Brasil está tentando reafirmar sua posição com os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia faz parte dessa organização, e pensando muito mais nos nossos próprios interesses. Somado a isso, a essa aliança, o Brasil, que vinha tentando mediar uma situação da construção de um submarino nuclear, entendam, não de ataque nuclear, mas sim de combustível nuclear, que tem uma autonomia muito maior, tal, com os Estados Unidos, aparentemente cansou de esperar uma resolução americana e tratou de negociativas com a Rússia para o desenvolvimento desse submarino nuclear. Ou seja, é mais uma vez o Brasil se aproximando à Rússia. A Rússia não confirmou essas informações, isso foi divulgado pela Folha de São Paulo, mas nos próximos dias, muito possivelmente, a gente vai ter novas confirmações. Ou seja, o Brasil se aproximando muito mais ao eixo China e Rússia, pelo menos nas últimas votações, do que ao eixo ocidental. O que você pensa dessa postura? Tá certo mesmo? A OTAN dá pouco benefício pra gente, Estados Unidos dá pouco apoio pra gente, e China e Rússia poderiam ser aliados principais, aliados melhores, nessa situação? E a Turquia vai conseguir mediar paz? E será que a Rússia vai conseguir provar que realmente existem laboratórios biológicos na Ucrânia financiados pelos americanos? Segundo a Rússia, quase 35 milhões de dólares foram gastos desde 2015 no território ucraniano. É esperar para ver, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal.
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.